Mas não importa se está tudo bem, não está. Eu vou dizer com todas as letras, não tem nada bem com a saúde dele. Por isso que há 2 semanas, antes dessa data, hoje é 16/9/2025, há 2 semanas que eu clamo e peço orações. Em alguns estados da Federação Brasileira, uma desestabilidade na segurança. Não saiu o primeiro boletim médico desde a hora que eu comecei essa live, há 31 minutos atrás. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que é gravíssimo. Gravíssimo. É sério. É muito sério o que está dentro daquele homem. É muito sério. É como se eu visse algumas manchas dentro dele. Eu vi isso aqui muito forte e o Senhor disse, não existe formas humanas que possa salvá-lo, a não ser a minha mão toda poderosa. Eu estou vendo, Brasil, isso aqui agora, são 19h48, do dia 16/9/2025. É como se dentro dele tivesse umas manchas, né? Umas manchas dentro dele e umas bolhas. Tipo aquelas bolinhas de água. Ai, meu pai. Uma tremenda revelação para Jair Bolsonaro e sua família. O estado de saúde dele é crítico. O Brasil precisa clamar, pois Deus vai entrar com providência e a nação brasileira verá ele ressurgir novamente. A palavra de Deus diz em Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 16 de setembro, entregou mais uma tremenda profecia para a nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo que em alguns estados irá acontecer grandes manifestações. O Senhor mostrou ainda a situação atual do presidente Bolsonaro. Ele não está bem, mas o povo precisa entrar em oração. A nação inteira se unindo pela vida deste homem. Ele tem dado a sua vida pela nação brasileira, mas o Senhor alertou que ainda não é o fim, pois é um processo para a libertação deste país. A nação precisa se unir em oração, joelhos dobrados por Bolsonaro e sua família. O Espírito de Deus avisa: das manifestações eu trarei sinais, da oração eu trarei livramento, e da entrega de um homem eu trarei o renovo para esta nação e a libertação completa deste povo. Confira. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Vi algumas coisas que iriam acontecer no território nacional brasileiro, como em alguns estados da Federação Brasileira, uma desestabilidade na segurança. Hoje é 16/9/2025. Em alguns estados da Federação Brasileira, uma desestabilidade na segurança. Fora do normal. No Rio de Janeiro já existe isso há muito tempo. Mas existem estados, dezenas dele, que não tem o que tem no Rio de Janeiro. Mas até os estados que são tranquilos, vai entrar numa desestabilidade na segurança pública. Motim, queima de ônibus e etc. Motim, queima de ônibus e etc. E é isso. É isso. E com a voz bem baixa, com os olhos lacrimando, não importa o que sai, o resultado do primeiro boletim médico. Se disser que está tudo bem, o meu espiritual diz que não. O Espírito Santo de Deus diz que não. Não está bem, 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 não está bem. Agora, talvez, assim, os líderes evangélicos dessa nação, talvez, depois, diz que o Brasil só fecha a porta depois de roubado. Só se vê amar a si mesmo. Um falso discurso de espiritualidade. A nação está sendo entregue
a um principado de demônios e nada fazem. Brigam, mas brigam com suas próprias forças. Aí o Senhor diz, assim como os deputados, senadores, estão brigando com as forças deles. Eles conseguiram alguma coisa, Reginaldo? Não, nem vão conseguir. E Deus me disse uma coisa muito forte. Você sabe que se eles aprovarem uma lei que esses espíritos de posteridades não queiram, vai estar estampado em todos os jornais que não foi aceita a lei, e aí vocês vão brigar com o quê? E eu disse, Senhor, até quando? Até o dia da minha ira chegar, e o dia da minha ira está chegando. Irão pedir essas posteridades principados para que eu não acabe, não destrua eles, mas eu iria acabar e destruir essas posteridades e principados. Que agem através de pessoas serão destruídas, Reginaldo, e nem haverão menções mais do seu nome. Até a história deles eu apagarei da terra. E Deus dizia, a culpa disso é da igreja evangélica brasileira. E isso é a mais pura verdade. E hoje eu não estou com a minha boca aqui, não. Minha boca não está aqui, não. O que está aqui é a boca de Deus. O que está aqui hoje é a boca de Deus. Então, quer dizer, é gravíssimo, é sério, por o reino espiritual que me mostrou, né? Sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Não saiu o primeiro boletim, mas não importa se está tudo bem, não está. Eu vou dizer com todas as letras, não tem nada bem com a saúde dele. Por isso que há 2 semanas, antes dessa data, hoje é 16/9/2025, há 2 semanas que eu clamo e peço orações. Porque eu sabia que a gente ia passar por alguma coisa. Eu sabia da saúde porque eu pedi a saúde, eu pedi a oração por saúde. E se vocês amam a família desse homem, ore por esse rapazinho aí, esse vereador, esse Carlos Bolsonaro. Ore por ele. Ele vai precisar da oração de vocês. Isso era isso que eu estou falando hoje, é a saúde de Jair Messias Bolsonaro. É sério a saúde de Bolsonaro. Muito sério. Olhe para o meu semblante. Não importa. Se vai sair um boletim médico, nesse boletim médico dizendo que está o estável alguma coisa. Está sério. Está sério. Está muito sério. Que coisa, Jesus. Vamos levantar o primeiro clamor, vamos para o Bolsonaro. Vamos levantar o primeiro clamor para o Bolsonaro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus. Toma a frente, Jair Messias Bolsonaro, que os mesmos anjos que eu vi guardando ele no dia 29/4/2024, dia depois ele se hospitalizou. Os mesmos anjos que eu vi no dia 7/4/2025, depois de 4 dias ele se hospitalizou. Eu peço que o Senhor envie esses mesmos anjos para ele agora, Senhor, no leito do hospital, onde ele estiver. Toma ele nas tuas mãos. Se ele estiver numa UTI, Senhor, agora, 19h41, do dia 16/9/2025, toma ele nas tuas mãos, se ele estiver numa UTI. Toma ele nas tuas mãos e eu peço que os mesmos anjos, visitem a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, quantos não estão brincando hoje? E a nação acabando-se, acabando e o povo brincando. Quantos, meu Deus, não estão fazendo festa de luas novas e suas convenções que não se acabam nunca, só para dizer, olha só, meu templo é bonito, minha igreja é bonita, é tudo bonito e Deus é comigo. E não sabe mais nem o que é se vestir de pano de saco. Meu Deus, essa nação que aqui está se vestindo de pano de saco, vai se pôr de joelhos pela família de Bolsonaro. Um homem que entregou a própria vida entregou para libertar uma nação. E as pessoas não sabem nem ser grato pelo homem que deu a sua própria vida para libertar uma nação. Nem gratidão essas pessoas têm.
Os que estão mais chegados só querem orar quando já não tem mais jeito, Senhor. Talvez hoje, meu Deus, apareça 2 ou 3 líderes convocando a nação brasileira para orar. Aí já, depois que tudo acontece, é tentar os seus Deus. Porque não levantaram antes? Porque não levantaram, vamos orar e jejuar até o dia que Deus libertar essa nação? Não aguenta mais não, deixar de comer não? Sabe, talvez hoje apareça um super-herói através de suas plataformas digitais, proclamando o povo oração, depois que já está tudo complicadíssimo. Porque a saúde de Bolsonaro está complicadíssima. Lembre-se desse homem. Esse homem está entregando a vida dele para poder salvar uma nação. Este homem, por nome Jair Messias Bolsonaro, está entregando a vida dele para salvar uma nação. Os outros podem passar a mão, os outros podem dizer outra coisa, eu não. Eu falo aquilo que Deus manda. Porque no dia que eu não falar mais, aí eu paro de viver, porque não vai me usar e eu não quero, se ele não me usar, eu não quero mais viver. Mas nós estamos orando por Jair Messias Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro. Esses dois juntos precisam de clamores urgentes. Está com 2 semanas, pelo amor de Deus, acorda Brasil. Antes dessa data, vocês que são da live, vocês que estão no grupo, vocês sabem muito bem que está com 2 semanas. Antes dessa data que eu estou gritando, orem por eles dois. Ai, até quando eu não vou ser ouvido, meu Deus? Parece que vai ter que acontecer mesmo, Senhor. É sério. Não saiu o primeiro boletim médico desde a hora que eu comecei essa live, há 31 minutos atrás. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que é gravíssimo. Gravíssimo. É sério. É muito sério o que está dentro daquele homem. É muito sério. É como se eu visse algumas manchas dentro dele. Umas manchas dentro dele. Eu estou falando de manchas que os nossos olhos não veem. Só uma ressonância magnética. Estou falando de mancha que os nossos olhos não veem. Só uma ressonância magnética pode ver o que eu estou vendo. Umas manchas dentro dele. Meu Deus. Eu vejo o médico tocando na barriga dele. Ó Senhor, se nós podemos pedir ao Senhor, nos perdoa o nosso atrevimento, mas não permita mais que aquele homem seja aberto, Senhor. Não permita que aquele homem seja aberto. Se existe uma forma, Senhor, humana, eu sei que pode até, a forma humana, Deus está dizendo que não existe. É sério o negócio. A saúde dele está séria. Sabe, Deus gritou no meu coração, não existe forma humana que possa salvá-lo, a não ser o meu poder, a minha mão. Eu ouvi isso aqui agora, 19h47. 19h47 do dia 16/9/2025. Eu ouvi isso aqui muito forte, e o Senhor disse, não existe formas humanas que possa salvá-lo, a não ser a minha mão toda poderosa. A minha mão todo-poderosa poderá salvá-lo. A mão do Senhor todo-poderoso. Se vocês me seguem há algum tempo, vocês estão vendo meu semblante que está abatido e triste, igual de ontem. É sério o estado de saúde dele. Eu vi, quando eu estou com a tela do computador aberta, eu consigo ver, assim, como eu estou vendo agora. Eu vi ele deitado numa cama. A barriga dele era como se não tivesse a barriga. E eu conseguisse penetrar dentro dele e via algumas manchas. E essas manchas que eu vi também aqui agora. Como se fossem umas bolhazinhas de água, aquelas bolhas, tipo bolha de água. Umas bolhas dentro dele. Nos órgãos dele. Eu estou vendo, Brasil, isso aqui agora, são 19h48.
do dia 16 de 9 de 2025. É como se dentro dele tivesse umas manchas, né? Umas manchas dentro dele e umas boilhas. Tipo aquelas bolinhas de água. Ai, meu pai. Eu estou dando riqueza de detalhes para vocês, porque se nas próximas 12 horas, a partir de agora, 19h48, nas próximas 12 horas, sair algum tipo de boletim médico com isso que eu estou dizendo, vocês saberão que o boletim do céu saiu antes de qualquer boletim médico. Por isso que eu chamava vocês das 2 semanas antes dessa data, 16 de 9 de 2025, para que nós possamos orar muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Nós estamos fazendo um trabalho preventivo. Os outros que a partir de hoje vão fazer talvez para aparecer. Vamos clamar por Jair Messias Bolsonaro, isso era para ter começado, filho, desde março de 2025. Desde março de 2025 era para ter começado o clamor por ele e não era para ter encerrado esse clamor. Eu espero estar sendo bem detalhado. É como se eu fosse uma ressonância magnética. Como se eu estivesse olhando aqui agora, eu estou vendo assim, como se a barriga não tivesse a barriga. Ou seja, como se a barriga não fosse empecilho para me ver. Tá entendendo? A barriga não fosse empecilhos para me ver. Como se eu estivesse sem ela e vendo dentro dela manchas dentro dele, nos órgãos dele. Manchas e algumas bolhas, como se fossem bolhas de água. Bolha de água. E o que grita dentro de mim é que é gravíssimo. Ah, pode alguém dizer assim, se alguém disser assim, é estável, está estável, Deus está me dizendo é grave. Porque não é só um problema. Não é só um problema. Talvez sejam 2 problemas. Talvez sejam 3 problemas. O que era 1 se tornou 3. Talvez. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.